Seja bem-vindo a mais um Empreenda SCcast. Uma alegria ter você na nossa audiência. Desde já quero te convidar, claro, a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com certeza esse vídeo que vai ter muita inspiração, muita história, né? Conhecimento, relacionamento e propósito de dezenas, centenas de pessoas que já sentaram nessa mesa. Então, confira aí no nosso canal todos os vídeos. No empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo e hoje eu tô sem o Felipe Rangel, né, irmão? Que ele fica aqui, ó, o Felipe Rangel, né? Não, o Felipe tá viajando. A gente tá sozinho aqui hoje no estúdio para fazer essa baita entrevista para vocês com o Marcos e Cello. Muito obrigado, senhores, vocês. Eles que são da área de estética, né? Principalmente estética feminina, né? A parte de corte de cabelo, beleza, a parte da beleza, de cosméticos e tal. E a gente... eu atendo masculino também, tá? Ah, senão o meus Cello. vão Pessoal, esse aqui é o Cello, beleza? E aquele ali é o Marcos. Então, né? Então, o Cello também atende masculino, então. Atendo masculino. Tem alguns clientes aqui da cidade. Cara, eu aqui em Blumenau, assim, para quem aqui, óbvio, vocês hoje têm um trabalho aí até internacional de administrar cursos e tal, a gente vai falar sobre isso, né? Mas aqui em Blumenau, cara, eu me lembro, né, daqueles outdoors icônicos, né? Vocês fizeram uma grande campanha de marketing, né? Me lembro que foi muito marcante na época. A imagem com as também tesouras, era marcante, eram 8 né? tesouras numa mão só. Numa única imagem, nós teríamos que mostrar quem somos, o que fizemos e onde estamos. Não, foi uma estratégia de marketing fodida. Foi. E eu falei palavrão mesmo. Danado, foda-se. Foi do caralho. Assim, tanto que marcou na época. Marcou. Né? Na época a gente colocava, bem no início, a gente colocava o antes e depois. E só o antes e depois não chamava tanta atenção quando a gente colocou a nossa foto. Quando colocou a imagem. E a pergunta que eu faço para vocês, como é que começou essa história, rapaz? Como é que vocês começaram na área da beleza? É muito interessante. Eu sou profissional da área da beleza desde os 14 anos, desde sem poder ser. Por que isso? Desde sem poder ser, muito bom. Porque com 14 anos é criança, né? Vamos dizer, para trabalhar. Então, quando muito jovem, minha mãe tem cabelo loiro até hoje, mas tinha um cabelo muito comprido, e pedia para a época, para te ver o que é a época, eu enrolar de bobs o cabelo dela. Caramba. Então, quando ela saía, nós morávamos no residencial Bela Vista, que eu acho que todo mundo conhece. Claro, ali na frente do salão, né? Na frente do clube. Isso. Então, ali são vários prédios. Então, quando ela passava, é um condomínio muito cheio de gente. Cara, teve um apartamento ali, meu pai. Então, e ali tem um parque no meio com uma lagoa, uma coisa. Então, minha mãe, quando passava, todo mundo elogiava, meu Deus, que cabelo lindo, loiro, longo, as ondas perfeitas. E ela dizia, meu filho enrola pra mim. Então um dia... O teu loiro é natural, então? Eu sou loiro, mas ainda faço... Como é que eu vou vender cosméticos sem usar cosmético? Não seria justo, né? Então aqui tem uma alteraçãozinha de cor, sim. Igual aqui, né? Eu sou grisalho, mas como é que eu vou vender coloração só de fios brancos? E aí, eu tô com um fio branco aqui no bigode, né? Sim, verdade. O nome disso é sinais. Sinais. Sinais do que está chegando. E aí foi assim, daí minha mãe falava de mim, as pessoas começaram a pedir para eu enrolar o cabelo dela. Isso tinha 14 anos. 14 anos. E um dia uma mulher disse, corta minha franja. E eu disse, olha, eu nunca cortei cabelo. Ela disse, não, mas é só assim e tal. Eu cortei a franja dela e ela saiu dizendo para todo mundo que eu cortei o cabelo dela. E aí começaram a bater pessoas na porta do meu apartamento, dizendo para minha mãe, que loucura, eu quero cortar o cabelo com o Marcos. E a minha mãe, Marcos, não corta cabelo. Aí a pessoa, sim, cortou da fulana e coisa e tal. E aí minha mãe não deixou eu fazer. Me levou a uma escola que é muito antiga, hoje não existe mais. Qual em cima da escola? Casa Rosada, na Curtiering, chamada Sunshine. Embaixo é a Casa Rosada, até hoje, que é uma loja tradicional de Blumenau. E em cima havia uma escola da Dona Paula. E aí, quando ela me olhou, porque imagina, eu já sou pequeno, eu era menor. Quando ela olhou, e tinha 14 aquela anos. Criança, e ela disse assim para minha mãe, meu Deus, não posso fazer, eu não posso dar aula para ele. Mas a minha mãe disse, se você não ensiná-lo, ele vai fazer, mesmo sem você ensinar. Ela disse, então faremos um acordo. Ele tem aula, mas só volta com 18 anos para buscar o certificado. Naquele ano de 89, 87, não me recordo bem, a Souza Cruz trocou o trabalho feminino que pagava meio salário, 3.000 mulheres que selecionavam folhas de fumo, foram para embora, porque ela contratou uma empresa, uma máquina da Alemanha, uma selecionadora de fumo. E o que isso tem a ver contigo de cortar cabelo? A escola ficou cheia de aluna, a professora olhou para mim e disse, Marcos, me ajuda a ensinar. Então tu imagina aquelas mulheres que tinham 30 e poucos, 40 anos da fábrica, chegando na escola, tinha a professora e um auxiliar de 14 anos. E eu era o melhor da escola de fazer enrolados de bob, lavar cabelo. Então, quando eu completei o ano, ela disse assim, Marcos,
fica conosco. E eu digo, não, agora eu preciso voar. Então, assim, então o segredo do meu bem-estar de ensinamento, que hoje eu levo Blumenau para muitos lugares que vocês não fazem ideia. Eu acabo levando até o Brasil, né? Para os países que eu faço a minha turnê, quando eles dizem da onde você é, que eu digo Brasil, aí eles dizem Brasil, aí eles lembram do Rio de Janeiro, coisa e tal, e eu mostro a nossa cidade, Blumenau, imagens. E eles, não, isso não é Brasil. Aí fica aquela loucura, aquele debate, coisa e tal. Já passei por isso também. Isso, então eu acho que a minha comunicação se torna muito clara no ensinamento, porque a minha raiz eu aprendi ensinando. Tudo que eu estava recém aprendendo, eu já estava repassando. Então isso fez com que eu não... Foi acho um chamado mesmo. Te encontrou, Foi, é uma história assim, que foi... eu empreendi nisso, vamos dizer assim, nunca saí disso, nunca me desviei do foco da profissão. E, tipo assim, dentro disso eu só cresci. Porque daí fui buscar mais, aí estudei, daí... Aí nós vamos chegar no salão onde vocês se conheceram. Não, a gente não se conheceu no salão. Antes disso. Então deixa eu agradecer os patrocinadores primeiro. Que vai lá. Eu quero conhecer um pouco da parte do começo do cello também, né? Tá certo. Teve que conhecer o começo do cello. Galera, vocês já conhecem, não custa lembrar, né, cara? A Arte Pro Comunicação Visual é a nossa patrocinadora master. Inclusive, o nosso estúdio fica aqui na Arte Pro, na BR-470 em Blumenau. Você pode visitar e conhecer. São letras, caixas, totens, adesivos luminosos, envelopamento de frota, tudo que você precisar para comunicar o seu negócio, para deixar ele presente, né? Para deixar ele bonito, né? Também expositores, viu? A parte de ativação no varejo, wobblers, ativação de vitrine, enfim, você pode contar com a Arte Pro para tudo que você precisar para comunicar o seu negócio. Mais uma vez, lembrando, aqui na BR-470 Blumenau, fica o convite para conhecer a Arte Pro. A Sicredi, pessoal, é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil. Ela está presente em todo o território nacional, com mais de 9 milhões de associados e quase 3 mil agências. Abra sua conta no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. A gente conta com a Sicredi aqui, a nossa grande parceira. Fernando Construções. A Fernando Construções é uma empresa de Timbó que atende todo o Vale Europeu, principalmente Blumenau, com casas de alto padrão em condomínios fechados. Você quer construir a sua casa de alto padrão, obra não precisa ser sinônimo de dor de cabeça, porque do terreno a chave na mão, a melhor solução é a Fernando Construções, que assessora você do começo ao final, fazendo um trabalho com maestria. A gente recomenda a Fernando Construções, inclusive o Fernando é grande parceiro nosso, membro do nosso clube. Ponsone Espaços que conectam no mercado há 35 anos, com lojas em Blumenau e Rio do Sul. A Ponsone tem o foco em proporcionar conforto e economia para todos os seus clientes, trabalhando com móveis planejados e modulares, dos mais variados tipos de ambientes corporativos, seja no home office, no seu escritório. Quiser renovar, conhecer o showroom da Ponsone, fica o convite para conhecer a Ponsone com as lojas em Blumenau e também com atendimento online. Siga a Ponsone nas redes sociais. Quer sentar nessa mesa, conversar com a gente? Procure o nosso time aí nas redes sociais, se inscreva, a oportunidade de você transmitir a sua história e participar de um dos podcasts que mais cresce no Brasil e em Santa Catarina sobre empreendedorismo e negócios. Jovem Pan Blumenau 88.7, Conecte Assessoria Imobiliária e Restaurante Dona Ana são os nossos apoiadores e patrocinadores. No empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Tamaturgo e estou com o Marcos e Cello aqui, que são profissionais aí da área da beleza, como a gente já vinha contando. Cello, e tu começou como, cara? Desde 14 anos assim também? Foi nesse rolê, não? Não, a minha área era informática. Então eu cheguei... Que tem tudo a ver com a área da beleza. Sim. Eu cheguei a dar cursos para Setelbras também, né? No início. Eu estudei na Setelbras, cara. Eu conheci o Marcos em 2001, né? No dia 2 de setembro, que foi o aniversário da cidade. E eu dava aula na Setelbras, também dei aula na Microlins, e eu chegava às 10 horas da noite em casa e o Marcos estava lá no salão ainda. E isso... Mas o salão aonde? Na Itopava Central. Nesse momento, sim, na Itopava Central, que vamos dizer assim, foi lá pelo começo de andar sozinho, né? Sim. Aí eu sempre chegava em casa, né? Nós vamos fazer 25 anos agora, né? Juntos. Eu sempre chegava em casa, fazia a janta e nada do Marcos chegar. E aí eu ia lá, ligava pro Marcos, já tô indo, daqui a meia hora, daqui a uma hora eu tô chegando. E eu ia no salão ver, né? Por que ele não... Aquela hora ele ainda não tinha chegado. Aí ele tava com 3 clientes. Então eu não entendia nada de cabelo, dormia no sofá. E ele, quando dava 3 horas da manhã, terminava os cabelos então e a gente ia pra casa. Foi tu que plantou a sementinha. Foi. Aí eu pensei assim, bom, o que eu vou fazer? Eu vou ser auxiliar dele, já que o trabalho dele eu via que era muito diferenciado. Eu vou ser auxiliar dele para a gente não precisar chegar até 3 da manhã em casa.
até meia-noite a gente conseguir, né? Porque ele atendia muitas clientes que trabalhavam às 18 horas, era o tempo que ela tinha para fazer o cabelo, Aham. então tinha que alisar, fazer mecha, isso leva muito tempo. E aí eu comecei a ser auxiliar do Marcos nesse período já em 2002. 2002. E nisso, no primeiro mês, no segundo mês, a gente conseguia chegar em casa meia-noite. Mas ele não fez curso. Cello? Não, eu ainda não tinha feito o Não curso, porque tinha eu era feito. só auxiliar dele. É. Eu só auxiliava, ajudava a lavar, né? Fazia as coisas mais básicas. E aí, nesse primeiro mês, nesse segundo mês, a gente conseguiu realmente chegar meia-noite em casa. Porém, depois desse período, a gente chegava às 3 da manhã, porque eram 6 clientes. Porque agora, como Com auxiliar, então Vai, era vai. mais O auxiliar acabou virando mais um e aí É. foi detalhe. E por 10 anos a gente trabalhou muito, assim, até 3 da manhã. Por 10 anos a gente realmente sim. não tinha Sim. preguiça. A jornada era da muito- profissão é que o início se dedica muito. E nesse momento nasce a dupla Marcos e Cello. Né? Sim. Na verdade, Porque daí o cello ele foi foi- um batismo, É, né? Mas, ele foi aí, fazer- calma. Agora volta pro Marcos, 14 anos. Vai. Vamos conduzir por ali. Sim. Pra gente vir na Porque até cronologia. então- Sim, Até então, sim. cello não existia. Tu saiu com 15 anos do curso. Saí com 15 anos do curso, tinha um salão em casa, no Baden, por onde nós estamos, ok? Tinha um salão por aqui. Tua mãe se mudou pra cá? Vocês... Perto da Hemer, eu morava, perto da Hemer. Eu morei ali também. Morei É. ali no teu cemitério ali. Morei E- dentro do cemitério. Eu morei na frente do cemitério. Ó, Tu morou na frente do Tem uma cemitério? oficina de mecânica, Aham. né, do Oscar. Era na casa da frente. A casa da frente da oficina. Caramba, Hoje não existe. cara. Hoje não existe mais. Foi desmontado. Caramba, Ah, cara. Eu comprou morei o terreno. ali. Eu morei na casa na frente do cemitério. Tem uma casa... Que na época ali era A minha casa... pouquinho Era a mais casa pra do... baixo. Era Saibit. Ou Mandel. Enfim. Acho que era os Mandel. Sim. Tem o acho cemitério, que é aí tem uma casa de tijolinho à vista e uma casa de madeira. A gente Tá. comprou esses dois terrenos, tudo virou cemitério. E aí tem uma Ah. casa, eu morei nessa casa ali. Olha, Foi vê essa como é casa. coincidência. Aí eu fiquei ali pelo um bom tempo, trabalhando ali, sempre me atualizando, fazendo curso, estudando, sempre. Trabalhei com algumas marcas muito boas na época, né? Começaram aqui o grande trabalho no Brasil, como Alpha Parf e também Schwarzkopf. Então, e depois veio o Cados, né? isso. Alemã Aí também. dali, é muito interessante que dali eu fui justamente para Itopava, que mais tarde é onde eu conheço o Cello, né? E daí o Cello começa a trabalhar ali comigo de auxiliar, mas percebe que precisa. Mas já era um salão próprio também. Já era próprio, justo. E nesse salão próprio, Onde é que era, na na Itopava Itopava? Central, em cima da farmácia Farmais, que hoje não é mais Farmais, que fica exatamente na frente da... Tem a VEG e tem a outra que faz tubos. Meu, eu esqueci o nome, Ah. acredita? Não é Vedax. Vedax. Na esse Vedax. nome, isso. Na frente da Vedax havia uma farmácia, na parte de cima era meu salão. Aí o que acontece? Então, aí Cello, eu percebi que ele precisava continuar adiante para ter o alvará dele, aí ele foi fazer uma escola. Fez uma escola em Dayal, Fiz. lembra? A primeira escola. Foi lá fazer escola em Dayal. E aí fui trabalhar na frente da Vompar, para poder começar a cortar cabelo em quantidade. Ali eu cortava 20 cabelos, Ele precisava 30 de cabelos num prática. dia. Precisava de Isso. prática. E ele já Precisava queria... não cortar uma orelha. E ele queria ir para esse caminho masculino. E eu não tinha esse público. Ah, e lá era masculino aí. Lá É, era A masculino. maioria era masculina. E aí ele então fazia. É o que uma boa hoje, ideia, porque aí tu complementa, né? É a experiência, a prática leva à perfeição. hoje então o que tinha se fazer chama degradê, ele fazia na tesoura. muito. É, E faço aprendeu a ainda. fazer na tesoura. Ele faz a máquina Caramba, zero cara. na Sim. tesoura. Tem cliente que não, Entendeu? não gosta a de mão máquina. livre. A mão livre. É. Então isso tudo também foi atualizado na Itália, né? Na Tony Guy. Eu tenho um cliente também que é autista e não gosta da maquininha, então tem que ser tudo Tem que ser toda na na tesoura. Que tesoura. loucura. É. Então, assim, aí foi. Só que daí o que acontece? Aí nós estávamos em bairro. E nesse momento, eu vim para o La Francine trabalhar com a Sully, que tinha uma grande quantidade Lá de Francine era profissional. onde? Na Rua Na Joinville. Joinville. No início da Rua Joinville. Aham. Uma casa de 3 andares Lembro, que existe ali. Aí eu vim para ali. E Cello pensou. Bem no como... comecinho da Porque rua. havia 2 salões tradicionais em Blumenau, né? O La Francine hoje eu acho que completa 58 anos. Não, eu acho que ele tá.
Que ele estava no aniversário de 55. Mas é um salão muito antigo. Muito O antigo. outro, o Líbidos era bem... Mas Não, ainda o era Adolfo. jovem. Líbios. Líbios. Mas o Líbios na Rua 7 de Setembro, ele, se a gente for buscar, ele não é tão antigo. Pra Não, te ter o uma noção, O Murchadon era o segundo eram os salão. dois ali, né? Os dois salões de Blumenau, com mais Que é o tempo Adolfo. de salão de beleza. Onde é que é? Que hoje já parou. O Adolfo Sabe onde é o parou Mercado já. Portugal? É, Aham. Na frente, do outro lado, uma casa uma grande, casa assim. de Tem esquina. uma loja agora, eu acho. Pode ser. Ah, não, Não, a ainda casa da é- esquina eu acho que é uma escola de inglês, não é? Não tenho Não certeza tenho o que certeza. virou. Hoje É em na dia. Humberto mas- Campos ali, atrás, lá do Café House ali. Se eu não me engano, ainda Não, existe. O um Murchadon pouquinho. existe. Ficaram com os funcionários Não antigos. tem Ah, certeza. pode ser. Aí pode o que ser. acontece? Daí ele foi para lá. Para quê? Para que a gente tivesse acesso a um padrão de cliente de um nível mais alto. Aí neste momento, para chegar onde eu vou chegar, eu comecei a trabalhar com uma marca chamada Cados, Alemã. alemã, Que né? foi comprada pelo Grupo Vela, né? Isso. E quando eu fui no primeiro evento deles, a apresentadora sentiu complexidade ao explicar, mas eu tinha muita intimidade com o produto. E eu fui, Conhecia bem. e eu fui falar do produto e ela pediu para ir no palco. E quando eu tomei o palco, Isso em eu tomei Balneário. o palco. Sim. O curso continuou praticamente comigo. E aí nesse Tu foi lá momento, pra aprender e começou a ensinar. de novo, de Ele- novo, Ele tinha mais prática com o produto do que a Do pessoa. que a pessoa. Né? A pessoa a pessoa falava bem, mas não entendia mas do não produto. entendia do produto. Então eu fui lá na frente e comecei a auxiliar ela no palco. E o distribuidor de Santa Catarina viu em mim um talento e disse para mim: eu quero que você faça eventos para nós. Você vai dar curso agora da marca para nós. E fiz uns 3, 4 cursos para Isso ele. tu tava em qual salão? Isso eu estava no La No La Francine. Francine. Isso Aonde eu foi em fiquei. 2002. Isso foi em 2002. Aí, o que acontece? Daí eu comecei a dar o curso lá e este distribuidor tinha um amigo do Paraná e sua técnica adoeceu e ele pediu eu emprestado. Então eu saio de Santa Catarina agora e começo a ministrar no Paraná. Fizemos o Paraná todinho. Fiz o Paraná todo, mas ainda atendendo no salão. Mas tu mantinha uma rotina de salão e aí bloqueava a agenda para as viagens de Domingo e treinamento. É que é segunda. domingo e segunda, então o salão não abre. Todo então a evento- gente trabalhava todo e Todo evento trabalhava. cabeleireiro é domingo, Domingo e e segunda. segunda. Não existe de fazer Não. outra data porque não vai ter público. No máximo terça, quando é um assunto Máximo. mais extenso. Brasil, tá? Brasil. Fora do É. Brasil, não. É aceitável qualquer data. É qualquer data. Eles Eles fecham fecham a agenda. Eles fecham a agenda, fecham o salão para aprender. É outra cultura, É. né? Sim, A claro. nossa cultura é parte desse pensamento. Aí, então, neste momento de 2004, nós decidimos, ele sair do Adolfo e eu sair do La Francine, ir para Ponta Aguda e abrir o primeiro salão. Nesse momento, Mas vocês fizeram shopping em algum fiz momento? depois, porque 7 meses da 2005, casa. 2005 eu inaugurei o salão da Ponta Aguda. Neste momento, Mas deixa eu te perguntar, antes de tu falar de abrir o salão, É porque aí não existe. Aí que começou a existir o cello. o profissional... nasceu nesse ano. É, Porque. porque o teu nome não é Cello, Não, meu Não. nome é Thiago. Thiago. Mas no La Francine eu comecei a fazer maquiagem também. E aí eu maquiei uma senhorinha que tinha uns 80 e alguma coisa. 80 anos. E ela perguntou meu nome e eu falei assim, Thiago. Aí ela falou assim, nossa, eu não acredito. É com 2 L's, é porque eu tenho um grande amigo chamado Cello Barros, ele é poeta. E eu esperando ela parar. E ela falou tanto que ele ficou sem graça, porque a Sem graça dizer senhora que ela ouviu não errado. ouviu direito. Aí o que acontece? Daí ela ficou muito contente e foi embora. Passado umas 2 semanas, ela liga pro salão, eu quero marcar Ela com batizou. cello. E a recepcionista não tem Não nenhum cello. cello aqui. Aí eu ouvi e falei, sim, sou eu. Aí ela disse, tem, ele me maquiou há 2 semanas atrás. Então, pra ela, ele era cello. Aí quando nós fomos montar o salão, não tinha nome ainda. A gente E não sabia que ficaria, nome e não colocar. ficaria bonito E Marcos e Marcos Thiago. e Thiago não ia ficar Se bom. nós fosse cantar música sertaneja, até ia combinar Marcos e A gente tá Thiago. tendo uma aula de braining agora aqui, É. pessoal. Marcos e Cello É. soa melhor do que Marcos e Thiago. Lógico, Sim. mas aí é que tá super sacada Aí, do negócio, a naquela combinação semana- do nome. É. Porque também eu tenho uma grande Dá uma sorte. sensualizada, né? É. Marcos e Cello. Isso, Dá uma e eu sensualizada. eu levei um negócio muita meio- sorte na vida, porque eu nasci 25 de dezembro. Se É. minha mãe colocasse meu nome de Natal ou Natalino, Tava não ia cercado, combinar Natal e Cello, Natanael. Natalino e Cello, Natanael e Cello. Então, assim, ó, o M e T, até pra sigla, É. uma assinatura MT, combinaria muito bem Marcos e Cello. Até isso deu E na- certo E ali. naquela semana, que a gente ainda não sabia qual seria o nome do salão, Mas calma, deixa lá. O cabeleireiro, ele tem um perfil empreendedor.
Porque ele é um Sim. profissional dele Sim. mesmo. Sim. Na grande maioria das vezes, Sim. ele não é um profissional CLT contratado. Não. Não. Né? Ele é um profissional que usufrui de um salão, de um Sei. espaço, numa Sei. parceria entre Sim. empreendedor e profissional. E Sim. ali tem um jogo de percentuais e tal, né? Sim. Em que momento que vocês disseram, não, pô, agora a gente é empreendedor mesmo, nós vamos abrir o nosso negócio. Como é que surgiu esse ímpeto? Porque quando a gente fala de empreendedorismo, aqui a gente fala sobre tomar as rédeas da própria vida, Sim. assumir Sim. os próprios riscos e tal. Em que momento que surgiu isso, assim, dentro de você, essa vontade? Justo, porque a gente percebeu alguns. Como que eu vou explicar? Algumas melhorias que podiam ser feitas para uma equipe. Por exemplo, a gente percebeu toda falha de Os todo atendimentos, de todo como conceito, fazer. de todo conceito, por exemplo, assim, falha, às vezes falha mínima de administrar as toalhas, É. falha mínima de Uma- várias coisas dentro Uma escova que a gente suja pe- que a pessoa pega. Foi aquela aquela escova cheia de vontade, eu quero cabelo. fazer um negócio melhor do que eu tô vivendo aqui. Isso, aí É nós isso. chegamos a ter 40 cabeleireiros na nossa equipe, Marcos Foi. e Cello. Caralho, cara. Minha irmã mais jovem Pouquinho. era Desculpa a gerente. expressão, mano. Sim, minha irmã mais jovem era gerente nesse momento do Salão da Ponta Tinha Aguda. Que foi na Ponta Aguda, E né? todos os meus profissionais que trabalharam comigo, que começaram com um conceito, Hoje porque tem nós salão, todos eles. fizemos um conceito, Marcos e Cello. O erro que nós observava da onde a gente trabalhava, vou te explicar. O desperdício vou te explicar um câncer de Desperdício salão. de O que é um produto. câncer de salão? Lavatório. E qual é o problema para o dono do salão? Válvula. Porque como o profissional não comprou, ele faz assim, ó, pá, pá, pá. Então o que nós criamos no nosso? Nós criamos no nosso um depósito, Um um estoque. estoquista. O estoquista era um menor aprendiz nessa época, que chegava uma pessoa para cortar cabelo. Então o profissional ia lá e dizia para ele, eu quero um kit corte. O que é o kit corte? Um copinho de café com 20 gramas de shampoo, que era o suficiente para lavar, e mais um outro copinho de café descartável com 15 gramas de condicionador. 2 toalhas e uma capa, você tem que usar isso. Mas era de qualidade, né? De O produto Não, era... porque daí podia ser de altíssima Sim. qualidade, porque ele era regulado por alguém. Porque a gente percebia nos Processo, outros... cara. Processo, porque a gente via o erro dos Tá outros. vendo, dono de salão? Cara, economiza no lavatório, cara. Não, presta atenção é nisso. que não é, estoquista. é Se que tu tem um uma equipe estoquista. grande, tem um Porque, por exemplo, assim, estoquista. ó, às vezes ele tá perdendo muito dinheiro e ele não vê aonde. E nós tínhamos essa É visão. que nem dono de E- bar que não consegue controlar a dose. Pode É, ser isso. Por isso que pode o drink ser é isso. caro. É, Por que o drink é caro? sim. Porque nunca sai uma dose. Sempre é Não. uma dose meia. Sim. E ainda mais assim, se for funcionário, não foi ele que comprou, ele não sabe quanto Quem custa a dirá os garrafa. garçom que me atende, né? Eu encho o saco, bota mais um gole. Não, então a gente cobra isso deles. Mas se for o dono que te atende, a piedade ao derramar é menor. Porque ele paga aquela fatura. É. Quando é um funcionário, se tu perguntar pro Aí funcionário acaba não podendo quanto- comprar um produto quanto caro. a casa paga numa garrafa, ele não sabe. Ele não sabe. Então ele tá vendendo um produto que não é Qual é a dele. maior dica, assim... Bom, continua a história, depois eu te pergunto. Mas, assim, Sim. talvez na história tu vai comentar sobre ter o próprio salão, né? Sim. Mas sim. as dicas, assim, pro dono do salão que são importantes dele observar para ter uma equipe coesa, para não ter desperdício, enfim, quais as principais dicas, assim? Justo, assim, ó, uma das coisas, observar toda a logística, ver como aquele profissional se sobressai nessas situações. Por exemplo, eu observo nos salões de hoje que talvez você não pode chamar atenção quando você está vendo desperdício. O que é desperdício? Desperdício de tudo. Por exemplo, como é normal, uma toalha está para proteger o pescoço no momento de lavar e uma toalha para tirar o excesso d'água depois, eu vejo em alguns lugares o profissional usar 4 toalhas. Por que que ele usa 4 toalhas? Porque ele não sabe que aquelas toalhas a lavanderia cobra para lavar do salão R$1,50 cada uma. E não tem necessidade de usar 4 ou 5. Só que ele não paga isso. Então, ele não tem noção. E aí, se você falar, olha, a partir de hoje você deve usar 2 toalhas, que é o suficiente, você pode criar uma situação de convívio. Sim. Então, por não precisar chamar atenção, você tem alguém que só cuida disso. E essa pessoa não tem acesso ao montante. Então, ele tem que trabalhar com aquilo ali. Ele tem um limite. Tem que ter Tem que ter um limite. limite. E são vários limites que a gente fala. Por exemplo, coloração. Quantos gramas você usa para retocar uma raiz de crescimento de 2 meses? Faz Nós tempo. temos uma tabela fácil. Eu ia perguntar pro GPT, certeza. E falando em GPT, eu Nós tive um recebemos. cabelo que eu consertei porque eu sou da época que se via o YouTube para fazer em casa. O mundo tá tão moderno que uma pessoa, uma jovem de 19 anos, perguntou pro chat GPT: como faço? Tenho cabelo preto,
Como faço para ser loira? E Só ele que ela falou, perguntou ela fez a errado. pergunta errada. Porque Esse é o problema, a culpa é dela. também. É. Mas o que mais me chocou foi o processo que o chat GPT ensinou falando marcas, propaganda. Propaganda. Eu fiquei chocado com aquilo. Por quê? Será que ele é patrocinado para falar daquela marca? Saber, Será que a né? inteligência artificial ganha alguma coisa? Bugou minha cabeça nisso, porque para mim, antigamente, a pessoa vinha no YouTube e Mas ela fazia em tinha casa. pintado o cabelo de preto. Ela deveria ter falado assim, Meu pintei- cabelo é colorido colorido com de preto. coloração preta. É, Quero ficar loira. Com certeza, ele iria dizer, procure um profissional, porque o sistema de decapagem é um sistema altamente perigoso. Você trabalha com a morte do cabelo na mão. Tá? pode cair Tem tudo. muito protocolo para fazer isso. Então, assim, Sério? Pode é o caso mais sério do salão. O caso É. mais sério do salão É tu trocar a coloração. sair de um remover- preto para remover loiro, escuro. sair de um vermelho Ou para vermelho. loiro. Todo mundo em si, todo mundo, qualquer mulher tem noção disso, sabia? Ser mulher, ela já sabe disso, que é difícil. Se pintar de Então Eu ela não não, fazia ideia. ela não se arrisca a mexer nisso. Então ela procura profissional. Só que tem muito profissional que corre disso. Por que ele corre disso? Realmente você tem que estar altamente treinado e com ferramenta que faz que executa isso. Porque senão você pode cair o cabelo da pessoa Pode na sua derrubar. mão. Você pode derrubar. Então, assim, e eu te digo assim, eu vou E o dela não caiu. não, dessa não, tá caiu, belíssimo. mas se eu te mostrar a imagem, Tá belíssimo. mas manchou inteiro. E eu levei 12 horas para corrigir o que o chat GPT ensinou. Então, ó, rapazes, se fizerem a pergunta pro chat GPT, façam do jeito certo. Não, Ou contratem um profissional para fazer a pergunta. justo, porque as pessoas acham que são caminhos mais fáceis. Vocês tiveram um salão com 40 colaboradores. 40 40. colaboradores. Todos eles, hoje em dia, têm seu próprio salão. Ney Prado tem seu próprio salão. Sim, trabalhou conosco. Murilo Aguiar trabalhou A conosco. Michele. Michele, todos que Cara, foram. isso é motivo de orgulho, né? É, sim. Sim, sabe por quê? Eles, quando me encontram, como o Marcelo me encontrou agora na É o BES, Marcelo Macop. eu apresentei Sabe na que BES. Cello eu pensava que poderia ser Marcelo, né? Todo mundo fala. Porque Thiago, Cello, É, pô, não acredito. só que na escrita E ficaria na- diferente. é, na porque Itália- na- Na Itália, meu nome seria Tichello. porque Tichello? cello Tichello. de céu é cielo. 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 Então, se é centro, né? É. Então, Nós aprendemos a falar italiano porque quando a gente entrou para essa marca que a gente está até hoje, não existia tradutor para português, era na Toscana. Então, ou a gente aprendia, ou a gente entendia o que a pessoa estava falando, ou Cara, não. quando eu fui pra Itália a primeira vez, era Lui pra cá, Lui pra lá, Lui pra cá. Eu falei, pô, sei. nós num jantar, né? Lui, na Sei. casa de uns romanos, amigos nossos lá. Eu falei, tá, quem é esse tal de Lui, velho? E tem o Sei, tal de Lui louro é ele. Pra também. quem não sabe, tem o louro. Lui é ele. É ele. É, aí, ó. Italiano. Sim. E louro é... Louro são eles. É, eles. Sim, é. Io, Louro, lui, io, E sempre eu, com as mãos, né? lui, ele, lei, ela, voi. E loro sono bianchi. Loro abita in Brasile. Eles. sim. Loro piace mangiare la pasta. Loro, então, É, e louro desde são eles. aí, nesse período, a gente já está lá em 2009. Ali, Mas- o salão... Mas vamos voltar não, ali. O salão 2004. 2004 começou o projeto, É. abri as portas em 2005. E ali foi o outdoor. Ali começou as campanhas de outdoor. Isso. Então, Com a Barbieri Painéis, nós fechamos um contrato, por isso que você vai lembrar que viu muito, de 6 meses, 25 painéis. E nós fazíamos uma jogada que havia 25. naquela época, não sei se existe hoje. Existe uma jogada deles, que eu não sei se vocês que sabem é disso, Cali, né? que quando tá, eles têm um prazo de troca. Todo dia 15, eles têm um prazo. Eu não sei se é dia 15 ou dia 20 de cada mês, eles trocam os outdoor. Quando chega 2 dias de trocar o outdoor, tem que estar o marketing pronto para imprimir, para fazer o outdoor, você paga menos. É. Se eles não fecharam certos pontos, aqueles pontos saem mais baratos. É, eu lembro disso. E tem- Existe um nicho ali que dá pra- acontece isso. Então a gente fazia muito. Então muito, eu muito. acabava fazendo muito pelo um preço melhor. Então acabava a pessoa dizendo, eu vi vocês lá no final da velha. O outro dizendo assim, na entrada de Gaspar Cara, vocês estão. foi muito marcante. Foi muito marcante. O primeiro outdoor que a gente pôs da gente mesmo foi eu tirando foto. Eu tirei foto do Marcos, o Marcos tirou minha foto. Sim. E eu montei ali porque era o início de tudo. A gente
O outdoor já era caro Já. de fazer. E depois a gente precisava de fotos profissionais. É. Aí a gente cresceu na evolução. A gente acabou entendendo, quando tu vai fazer marketing, assim, Aí para a gente você saiu no mesmo. Atrevido, você vai lembra vendo- o jornalzinho Sim, Atrevido? o Blumenau tinha um jornal local chamado Atrevido, nós fazíamos muita capa também. Então nós fizemos campanha Dia das Mães com flores. Então, assim, Sim. ó, então quando você entra nesse mundo e naquele momento não existia, a internet não tinha essa força. Não tinha. Eu não Não, lembro. é 2005 não Eu tinha não nem lembro. Orkut, né? Não tinha. Então eu lembro que o marketing Era época, cara, essa época era a época do Mirk. Mirk. Isso. Era o Mirk e o E ICQ. ICQ. Isso É, aí. depois veio o MSN, Sim, lembro É. também que virou mas uma ninguém comunicação. usava. Era o chat do Terra, né? É Sim, isso. Já Ninguém tinha Era usava- só conversação. Ninguém usava isso com fins comerciais. Não tinha esse Era um negócio- olho. é. Não tinha esse olho. Então nós usávamos veículos que tinham revista. Então, Tinha assim, muita o revista que no mudou? salão. Olha que E como loucura. é que É. foi o salão em si, assim? Por que descontinuar? Como é que foi o resultado para vocês? Ah, explico Não, por quê. com- Porque daí no 2005, Com de 7 2006, meses, com 7 meses da casa, A nós gente- fomos pro shopping, pro Neumarket. no Isso. segundo andar. Aí 200 abrimos, metros quadrados. Era... saiu a TIM, Cara, eu lembro. e Deixa- onde entrou é que era? Nosco. Tinha Hoje a é aberto. Multistom lá no final. Hoje não tem mais Hoje não a tem sala, loja. não tem mais Eles loja. abriram. Mas tinha assim, Ah, a Multissom na Multissom. ponta, uma loja de ótica e vinha o salão Marcos e Cello todo em vidro branco, assim, muito grande e coisa e tal. Sim. E ali foi muito engraçado, porque eu vou te contar coisas engraçadas. Vocês ficaram nessa só época. 7 meses na casa. Não. Tinha os É dois. filial. Era filial. Ah, caramba. Abrimos a filial, porque nós tínhamos tanto profissional dentro do salão que a gente podia ceder profissional para filial. E a filial trabalhava num horário E como é que tu diferente. conseguiu tanto profissional, cara? Ah, foi interessante, muito interessante. Por causa do. Agora você vai gostar muito Porque disso. formar equipe é o maior desafio do profissional, do Sim. empreendedor. Mudou muito. Agora falasse uma grande charada. Mudou muito o mercado. Lembro de muita gente querer entrar nesse segmento nesse período. Como nós tínhamos esses outdoor, o que eu recebi de currículo, tu não faz É. ideia, de pessoas querendo trabalhar com a gente. Só que Porque a gente... eles percebiam, nossa, como eles atendem. Posicionamento e tal. E nós criamos esses branding, rituais. E Só nós que a criamos gente esses não rituais. deixava também, por exemplo, chegar lá, eu sou cabeleireiro. Não, primeiro você entra como auxiliar, nós vamos ver o seu trabalho e aí depois você vai ser E nós cabeleireiro. calibramos muitas mãos. Calibramos para andar no mesmo. Imagina fazer um time de pessoas que te fornecem um serviço de mão Não, de obra tinha que muito fazer parecido. treinamento e tal. Sim. Muito, muito. muito, muito, muito. E aí, então, quando nós abrimos esse do Shopping Neumarkt, o shopping tinha o bingo. Tinha o E bingo. Golden nós- Bingo, claro. Golden sim. Bingo. E nós ficávamos lá até as 10 horas atendendo. E eu lembro de pessoas sair do bingo e pedir para lavar o cabelo por causa do cheiro Do de cheiro cigarro, porque se Sim. fumava lá dentro. É Então nós verdade, tínhamos cara. um serviço- O mundo era diferente. Né? O mundo era diferente. Então, o que eu te falo, e assim, ó, Fumava dentro do shopping também. fumava Fumava. também, tinha isso, era outro mundo, outra época. Então eu lembro assim de nós vendermos muitos serviços express. Mudou a cara. Quem ia na casa da Ponta Aguda, quem ia no salão da Ponta Aguda, queria passar a tarde lá. Sim. Quem ia no Aquela coisa da shopping, mulher, de queria se assim, juntar ó, com as amigas. quero É. rápido, isso. Quem ia no shopping, eu acho que é como assim, ó. Era mais express. Acho que ainda deve existir isso hoje. Quem tem uma loja na Rua 15, o cliente não entra com pressa. Acho. Quem vai ao shopping, vai com pressa. É. Eu percebo. É um perfil de cliente que quer entrar, sair muito rápido. Então nós tínhamos outros públicos. Era muito engraçado. O shopping ele é um ambiente gastronômico que aí o cara às vezes cai numa loja. Compra né? alguma É. coisa. Passou na frente de uma vitrine, Talvez mas- faça sentido. mas ele não saiu de casa para ir comprar aquilo. Acontece muito isso e também vejo assim, ó. Ah, o shopping tá aberto. Eu vou lá no shopping, é mais que nem cômodo. o marido marceneiro, meu marido marceneiro, não sei se vocês conhecem ele. Não, já ouvi falar. Ele tem 1 milhão e poucos seguidores, era aqui do Menal, eu tava lá na. Eu tava lá na casa deles esses dias, aí ele chegou, porra, João, não dá pra ir pra Cana pro shopping. Eu falei, por quê? Eu vou mandar pra ele esse episódio dizer que pra ele ouvir. Ele falou, não, cara, fomos lá pra comprar um jogo de prato na van que tava em promoção, saí com uma cama de 5 mil reais. É bem isso. Tinha uma promoção de cama lá e É. tal. É bem isso. A pessoa vê coisas no shopping, né? O shopping Então- ele já é preparado pra isso, né? Já. Ele tem- Já. E aí envolver. eu também te digo isso, que o atendimento Tu teve que fazer Também todo é um rápido. treinamento com o teu time também. para ajustar. Quem queria ficar no shopping. Quantos anos quem queria durou no ficar- shopping? Mas era No engraçado. shopping nós ficamos de 2006, não, de 2005, final a de 2005 2009. a 2009. E na casa, Até Até 2009. 2009. Porque o que aconteceu em 2009? calma. É, O que tu ia falar que era engraçado? O que tu ia falar que era engraçado? Agora eu já perdi. Dois influentes aqui falando.
É justo, porque o que acontece? Vocês tiveram 4 anos de salão. 4 anos de salão. Saldo positivo. Saldo positivo, muito bom trabalho. E aí o que acontece? Nesse momento, vou te lembrar, voltar um pouquinho, eu ainda trabalhava com CADOS, esse produto. O nosso importador do Brasil, que era em Curitiba, adoeceu. E o Brasil ficou sem a marca alemã Que é chamada aquela marca CADOS. alemã. Isso. É. Nesse momento, meu importador no ano de 2009, meu distribuidor de Santa Catarina, que me levou para pau para dar curso, disse: Marcos, você vai estar em São Paulo, na Rare Brasil, porque como nós não temos mais CADOS, eu preciso de uma linha de produto top, uma linha importada. E eu preciso que você analise a linha para nós. Porque eles eram todos exclusivos, né? Eles eram todos, tu imagina, e é Não era muito uma ruim. multimarca. Quem vendia CADOS só vendia CADOS. É. Entendi. Então, assim, então tu imagina que ele E tinha assim, esse 1000 trabalho, salões. assim, vamos lá, tem uma importadora que ela traz esse produto para cá. Pro Brasil. É um produto de uso no cabelo e tal, enfim. Sim, sim. Né? Aí Aham. tem os distribuidores e tem os vendedores dos distribuidores. E esses que visitam os salões. Justo. E aí, tipo assim, Faltar os um salões, produto- eles não têm uma necessária exclusividade com esse produto. Depende. Aí Depende existe da negociação. acordos, Existe existe acordo. acordos. Existe Ah, acordos. entendi. Pode Existe ser que salão sim. fechado com uma marca, existe, mas a maioria do salão hoje não fecha mais com uma marca, porque ele deixa de conhecer o novo. Não, e assim, eu acho que também chegou num ponto de. Hoje a gente tem tanto nível de informação que as mulheres aí se informam e tal. Aham. Aí, às vezes, até a própria mulher quer uma novidade, quer um negócio Sim. diferente, Não, pode acontecer. justo, Né? porque talvez alguma marca, existe âncoras. As marcas têm produtos que o cliente final hoje chega pedindo no salão. Isso, era isso que eu ia dizer, Entendeu? tipo, a mulher. Porque aquela. Até nos idos de 2010, a indústria ter um vínculo direto com o cliente final era bem mais difícil. Ué, Sim. justo. Hoje- Ele não sabia quem era o cliente final. Hoje, exato. Hoje, cara, assim, isso é uma realidade da indústria e do varejo como um todo, tá? E aí a parte o do exemplo cosmético- da Trus, que virou Trus. Isso. Isso. Que Por foi quê? comprada pelo Porque, Boticário. porque ela é nacional, mas aí eles mudaram também a A forma de pronúncia, pronunciar. para ela parecer Então ser ela parece importada. ser importada, Mas não então é. hoje o cliente final vai pedindo. Nós Isso. trabalhamos hoje com um dos embaixadores da Trust. Sim, Entendi. também. Trabalhamos Mesmo lado a salão. lado. Hoje trabalhamos em 3 embaixadores dentro do salão. Qual que é a marca que vocês. Eu só utilizo o Census, né, Por hoje. enquanto. Porque eu vou te explicar daí sobre isso. Por enquanto, porque Aí, ó. a gente acabou de chegar de Fort Lauderdale para poder fazer uma atualização de uma das marcas novas que nós vamos falar dela no ano que vem. Nós vamos estar na turnê pela Europa falando agora também de Fanola. Por quê? Entendi. Porque, assim, no Brasil, uma empresa grande compra outras. O Boticário compra outras, Sim. Nestlé compra coisas, correto? Não, os conglomerados são, É. são É, muitos. E Sim. nós trabalhávamos desde 2009, que aí foi onde Tá, eu vou mas te tá, contar. como é que entrou em 2009? Pois é, vamos aí, por vamos- ali. vamos- aí 2009, voltar. esse distribuidor perguntou: tu vai estar na feira? Eu disse: vou. Eu cheguei na feira e tinha lá, por isso que eu tô te falando sobre marcas, tem coisas. Tinha lá uma máquina que fazia água oxigenada de volume quebrado. Tu não entenderás o que é isso, mas o povo vai me entender. Todo mundo sabe que existe água oxigenada 10, 20, 30, 40 volume vendido em garrafas, farmácia, loja, para cabeleireiro. Essa máquina, ela pesava o produto e tu diria lá que você quer a coloração com a água de 25 volumes. Ela fazia. Ela dispensava, ela tinha duas, na verdade. Ela tinha de duas- 5 e de 40. E ela fazia E ela qualquer mesclava. água oxigenada. Era como uma máquina de café dentro do salão. Entendi. Que você vai lá, digita o que você quer e o café faz. Antes da máquina de café, Falando em café. você tinha que moer o café, né? Olha antes da máquina de Legal, café. Olha só, agora eu aceito um pouquinho, tá? O meu com adoçante, se for possível. Então, o que acontece? Antes da máquina de café, como funcionavam as cafeterias? Tinha que moer o grão, tinha que É. passar o café, Ah, a mesma né? coisa que a água oxigenada. mesma coisa que a água oxigenada. E isso encantou. E essa máquina era da Itália e de uma marca chamada Census. Então, o meu distribuidor de Balneário Camboriú disse: Marcos, você está aqui na feira? Eu disse: tô. Ele disse: você vem até um stand que tem aqui, que estão expondo da Itália, que eu quero que você analise produto para mim. Aí eu cheguei lá, Isso foi na Expo Center Norte. foi na Expo Center Norte. Aí eu cheguei lá, tava Que é uma gigante. mulher, a importadora do produto italiano, um representante da marca da Itália, um senhor grisalho, e a técnica dela do Brasil. Aí nós sentamos numa sala de vidro dentro do stand e ele me apresentou: ó, esse é Marcos Ichello, meu técnico de Santa Catarina, que trabalhou para nós, para uma marca da Alemanha.
E eles vão avaliar seu produto. Porque se eles disserem, tá ok, o produto é maravilhoso, nós assinamos um contrato e começa a distribuir seu produto. Botou Santa a Catarina, responsa meu. na tua- Sim, Sim, e ele isso é uma tava- análise que a gente E tem ele que fazer. tava com R$500 mil ali para fazer o investimento, né? Sim, ele tinha Então, muito dinheiro para ele já fazer. queria fazer o negócio. Ele já queria fazer o negócio. Só Só que ele colocando a responsabilidade na gente, se o produto não fosse bom, a gente ia ter que vender igual, porque a gente trabalha para ele. Sim, E sim. se não vendesse, a culpa é ser de vocês. Exato. Total. Então eu comecei assim, eu sem tocar no produto, com o meu conhecimento, eu disse assim para eles: a sua coloração nossa da Cados era com amônia. De vocês é amônia? Sim, eles disse sim. Eu disse: qual é a porcentagem de amônia do produto de vocês? Aí o italiano, a importadora, olharam para a técnica, que foi para a Itália, e ela ficou branca, sem cor, e disse: eu não vou saber te responder isso agora. Aí eu disse: tá, ok, muito bem. O pH mais baixo dos produtos cosméticos de É que você isso para nós significa muita coisa. Por exemplo, o pH mais baixo para fazer uma acidificação, fechar um acidificação. cabelo. Então eu Então a preciso gente precisa saber, onde está. eu preciso saber qual é o número deles, porque eu sei qual era o número do que eu trabalhava. Eu quero saber se eles têm algo mais ácido que eu tinha ou menos ácido. Porque daí eu vou ter um controle de qual é a coloração deles. São respostas coligadas, técnicas. E ela não respondeu. Aí ela disse, E ela deveria ficou saber, porque ela é uma pálida. técnica. Ela é uma tem que té- saber as informações técnicas do produto. Justo, entendeu? São coisas que nós temos que saber, que o dono não precisa saber. Aí ela ficou branca, verde, cor-de-rosa. Ela disse: eu também não vou saber dizer isso. Aí eu disse: ok, beleza. Aí eu disse assim: vocês têm algum shampoo que sequestra metais e minerais, tem um quelante em nível alto? Ela não sabia dizer. Não sabia. Aí quando ela não soube dizer isso, Aí eu uma- olhei para a Tchela, olhei para o Paulo, meu distribuidor, que ia fazer o negócio, e disse: Paulo, faça uma coisa. Peça a eles uma amostra de cada. Verdade, peça a eles uma amostra de cada produto para me levar para Blumenau. Eu levarei 30 dias fazendo as análises, vou fazer as medições e te dou um parecer se você deve comprar essa marca ou não. Foi um Ele prazer conhecer levantou, vocês, deu levantei, me tchau. despedi de todo mundo e saí. Quando eu saí, diz o Paulo que desculpa a palavra, o negócio fechou lá dentro. Porque a gente Por saiu e quê? eles ficaram. O Paulo ficou e Porque- aquele senhor grisalho ficou. Que a gente Porque eu não abriu a sabia, boca, não sabia quem quem era. era. O homem era dono Era da o marca. dono da marca. E Era ele o olhou para a italiano. importadora e disse: como é? Ele diz para ela: como é que você traz uma pessoa para uma feira que não está Não tá preparada a preparada. conhecer o nosso produto? E ela teve na fábrica. Mas o dono sabia? Não. O dono, o Ah, o dono, dono não tem obrigação Não de tem saber. obrigação. né? não, saber. porque a mulher dele é Que era química, química. que criou todo o produto e não estava ali. Que era a Júlia. Mas a técnica foi na fábrica na Itália e teve que ter conhecido tudo do produto. Ela tinha que estar armada. Eu sou o técnico dessa marca hoje. Qualquer É. pessoa que vier falar comigo sobre a minha marca, A gente sobre essa sabe marca tudo. Senso, eu sei tudo. Todos Tá, no os fim tu detalhes. acabou Aí- entrando no lugar da menina. Não, Não. mas aí é que Agora tá. fica mais sério. É o tal da sorte. A gente sempre fala. Eu a vou explicar uma sorte- coisa para empreendedorismo, que é o assunto daqui, né? Que é o tema da pauta de hoje. Empreendedorismo, ela é coligada à sorte? Não. Eu vou te explicar o que ela é coligada. A estar pronto preparado. no momento certo e acertar escolhas exatas. Isso fará com que você deslanche. Então, assim, o Marcos teve sorte. Ele estava na frente do dono da fábrica que quis contratar ele porque percebeu que ele estava preparado. Não. Eu mostrei Não, tu meu tava profissionalismo. pronto, Eu tu era mostrei meu capaz, profissionalismo. Mas assim, a sorte ela fez parte do processo. Fez. De Mas ter aquele momento. Mas tu construiu ela. Tu Exato. se dedicou. Correto? Exato. Tu fez ela acontecer. Porque daí, Eu sempre falo assim, a sorte, ela surge pra quem trabalha. quando eu te contar essa Quem segunda tá parte, correndo atrás, quando eu te contar essa segunda parte, tu vai dizer: uau, que tá aí, loucura. aí. Aí então, eu peguei, me despedi de todo mundo e vim embora. Eles perguntaram pra ele, pro Paulo, quem são eles? Aí o Paulo contou que eu fazia um trabalho lá. Eles pegaram meu contato. Aí entraram em contato comigo entraram em contato com o Cello, para poder a gente ir na Paulista para poder conversar. Só sobre, conversar. Vamos sobre conversar. ser o técnico Sobre deles, ser o nível Brasil. E o Marcos. Só que eu olhei e o pra Marcos Cello. assim, não, nós não vamos. Eu não a vou. gente tá com 2 salões aqui. O que eu vou arranjar mais coisa para fazer? Eu já tem não muita posso coisa- pegar o Brasil. É. Eu tinha 2 salões, 40 colaboradores e ministrava para o estado do Paraná. E já tava. E bom eu já demais. estava asfixiado de Aham, tempo. de Não tempo. tinha tempo de viver. Sei como Por é que é. Entendeu como é que é? Então, aí tu imagina agora assumir um país. É. Porque se eu fosse e Não, tinha aceitasse, que abandonar a carreira. Aí, claro. aí eu falei eu com o teria Marcos, que sair do Marcos, salão. Nós precisamos ir para saber do que se trata.
para saber valor de mercado, saber o que que é isso, porque é uma outra área, não é o salão. Até então, quando a gente está no salão, a gente faz cabelo para cliente. Agora a gente Porque teria que fazer então, cabelo para Nós cabeleireiro. éramos Marcos e Cello de Blumenau. E Marcos e Cello de Balneário Camboriú, que ministrava curso, e Paraná inteiro para outro distribuidor. Então agora seria ser Marcos e Cello para o Brasil inteiro, de todos os distribuidores que iriam vender essa marca. Só que daí, o Cello, vamos, e eu dizia, não vou. Aí chegamos lá, fomos, sentamos na frente ela dela. comprou passagem aérea na Isso, época, a gente chegou lá em São Paulo. Aí ela chegou na mesa e ela disse assim, veja bem, eu quero saber A mulher quanto- que era técnica? a Não, a importadora do importadora. Brasil. A Que importadora do levou a mijada do dono da fábrica. Aquela E lá? como é que ela manda uma técnica, Pra uma Itália. cabeleireira técnica para a Itália e volta sem dar resposta para um outro técnico que trabalhava para a Alemanha? Ele se sentiu rebaixado, o dono se sentiu rebaixado naquela situação. E aí ela disse assim, E também ele viu o investidor colocando o dinheiro na mesa e tirando de volta e botando no bolso. por causa que É. eles não tinham resposta, o cara ia começar um estado todo para ela, com 22 vendedores, e perdeu porque não tinha informações. Aí nós sentamos na frente dela, ela fez uma pergunta. Quanto você quer para deixar tudo o que você faz e vir trabalhar para mim morando em São Paulo? E o Marcos falou assim, não tem como a gente fazer isso. Aí eu disse assim, Aí nós eu estávamos disse, no não, horário do na cara almoço. dela, eu disse na cara dela, eu disse assim, não tem preço isso. Aí ela se aproximou da mesa e disse assim, nesta terra, neste planeta que a gente vive, Tudo tem um preço. tudo tem um preço. Aí ela falou assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos almoçar, vocês vão almoçar, eu vou almoçar também, e a gente No continua nossa retorno do reunião almoço, a a uma gente hora. volta. Aí eu Aí falei no pro Marcos, almoço, Cello disse pra mim, Marcos, não existe não. não diz não. Fala um valor que Fala o você acha número. que ela não vai aceitar e Qual pronto. é o número? por exemplo? Se sai melhor do que falar não. Né? Porque eu sei que existe coisa que não, Aí tua mãe era pulga, né? que não tem preço. Existem coisas que não tem preço. Por exemplo, a pessoa mais rica do mundo quer esfinge na sala. Não É, dá. não- Vai lá, não tira dá. a esfinge do Egito. Mas vamos dá ver. pra construir uma bem Muito igualzinha. semelhante. Então aí quando chegou, eu disse assim pra ela, olha, você falou que eu tinha que te falar um número. Então eu vou te falar o número. Eu quero X. Pra eu largar tudo, vir morar em São Paulo e X fazer o era Brasil. Quantas vezes o que tu tirava no salão? Ah, tinha que cobrir tudo, tinha que cobrir o Sim. lucro do salão, Sim, tinha sim, que cobrir tudo. Aí ela vai Porque a e me gente diz fez assim, realmente uma ela planilha vai- para ela vai e me colocar diz ainda uma assim, a mais. essa tu não vai acreditar. Que essa pra mim foi assim, existem coisas que acontecem Ela na falou, vida. tá barato ainda. Não, não. Ela Não, falou, ela eu falou te que dou dou X mais Y. E olha, X mais Y. X mais Y. Eu te Mostra dou, ali. eu te dou X mais Y. Verdade. Ali, ó. Ela te diz, te dou X mais Y. Ali. Que coincidência. Não, a outra, tem que ser outra, tem que ser outra. É, eu te dou X mais Y pra você vir Ali, ó. trabalhar pra nós. X mais Eu Y, engoli ó. seco, olhei pra Cello. E ela vai, agora essa tu vai cair pra trás. Ela já sabia que ia me contratar. Ela empurra na mesa, nesse momento, 2 passagens aéreas para 7 dias após. Vocês embarcam semana que vem pra Itália. Só faltava o passaporte ali, que era o dado que ela não tinha. Porque como ela comprou a passagem pra gente ir a São Paulo, ela já tinha os dados. Mas ela já tinha ali. Ou seja, o dono já tinha, não que obrigado, mas falado, ó, eu quero eles. Então, Sim. a gente foi naquele... Quando eu chego na Tu já Itália... tinha ido pra Itália? Não, eu Não, nunca não tinha Tá, mas saído do calma, aí Brasil. tu Não falava voltou pro nem salão, italiano. e aí? Aí eu voltei pro salão arrasado, Ruim, né? Arrasado. Aí eu voltei pro salão, assim, a cabeça não parava. Arrasado? O que eu vou... Sim, arrasado, porque a gente porque tinha- o que eu vou dizer pra equipe? É, a gente Pessoal, tinha... São eu estou todos indo. amigos, né? E eu estou indo. E vocês ficarão com a minha irmã. Minha Sim. irmã será gerente e irá gerenciar. E eu ficarei fora. E eu fiz. Só que aí é onde entra agora o porquê que eu encerrei os 2 salões. Eu em São Paulo, trabalhando em São Paulo para todo o mundo, criando todo o plano da nova linha. Que tu não faz ideia o que é. Conceito de como vai ser o técnico dessa marca. Todo jeito brasileiro. Pegar tudo que eu tinha, tudo acadêmico e colocar. Um fluxograma. Fazer fazia- fluxograma de cada coisa, De como ia gestão. ser. Gestão da parte técnica, tudo. Aí minha irmã ligava. Marcos, fulana não veio trabalhar. E o que me... Vou dizer assim, ó, qual foi a chave que fez eu dizer assim, ó, eu vou fechar os salões. Quando minha irmã disse que uma funcionária levou ela na porta e disse assim, ó, olha a placa. Tá escrito Marcos e Cello. Eu não vou te escutar. Eu escuto eles.
Quando a minha irmã Aí me não dava. contou isso, e ele Você sabe sabendo que esse aí é o maior desafio do empreendedor, que é não estar presente. tornar um negócio autogerenciável. Nossa, É saber que a tua ausência não gerará ruídos. ruídos. E, cara, aí isso vem no ao pequeno dono- e médio, isso no micro e pequeno empresário, principalmente, o médio empresário, ele chegou num nível de board, de gerenciamento, que Sim, já tem sim. uma Não, coisa mais Ô, sólida. Luciano, É o olha fardo, Luciano. É. o Luciano da Van. Cara, Esse- conseguir Mas o aquilo Luciano ali ainda demonstra que mesmo nos grandes negócios, a personalidade do dono ainda influencia. Sim. influencia. De alguma Mas forma. tem como que- ele não fazia falta? É, E como não vinha a sombra do ouvido, o olho do dono engorda o gado. É, Essa frase é uma frase O que boi igual te aos ronda. olhos do dono, é isso aí mesmo. Isso. Então essa frase te ronda, porque eu percebi que eu estava à distância. Ali tu decidiu fechar. Ali eu disse não. Porque eu estava vendo que minha irmã não segurava o fardo que eu segurava. Mas eu tinha autonomia. Se eu falasse, estava falado. Ela falava e eles iam estar se achando porque tu é irmã do dono. Tu não é o dono. Então, se ela falasse de qualquer coisa, de E o economizar ou copo, de sujeira, isso, e ou o de... copo dela estava enchendo. É, Porque ela não tinha esse fardo. Tu imagina, tu é irmão do dono, sei lá do que, da Remer. Aham. A partir de semana que vem, teu irmão diz, ó, fica com o negócio. É. Tu entendeu? Ao mesmo tempo que eu fui, eu dei a ela um fardo que ela não estava pronta. Ela não estava preparada. É. Não e estava, e, como- ela não ia conseguir aguentar. e como o salão tinha o nosso nome, também seria muito complicado deixar a qualidade, ou baixar, ou a pessoa entrar no salão É, e tu era um sentir embaixador de alguma uma coisa Foi. marca nova. É. Foi o que a Tinha um dona salão. Hilda Padaria fez. Ela viu que por falta de De pessoas para pessoas. atender, ela iria perder a qualidade, porque o pessoal ia começar a reclamar. Meu, não dá para sentar lá na dona Hilda e fazer um pedido. Porque o mundo caminha para um momento que eu vejo, eu hoje criar 40 colaboradores, eu acho que eu não tenho mais essa... Porque não tem mais, o mundo está precisando de pessoas. Ontem eu fiquei sabendo de uma coisa, estando na Oktoberfest, que pessoas contratadas de fora para fazer trabalhos comuns, que é servir um chopp, não estavam aguentando e não estavam indo no outro dia. Então, eles estavam Não, tendo... a gente tem uma crise de mão de obra. total, Sim, total. total. Mundo... E é incrível porque assim, a gente tá com uma economia que teoricamente não tá indo tão bem, né? Sim, Estamos sendo assaltados aí pela questão tributária, tá tudo uma Sim. complexidade Complexo. tremenda. E falta pessoas. E falta pessoas. em todas as E é áreas. engraçado que assim, né? O mundo, nada é por acaso, né? Deus existe e tal, né? Então as coisas vão acontecendo. E é Sim. engraçado que ao mesmo passo que a mão de obra ela vem faltando, Sim. a gente tem uma evolução de uma tecnologia que vai substituindo pessoas por um lado e essas pessoas vão acabar indo para outra atividade. Essa marca que comprou a Census, né? Ela possui 4 fábricas na Itália. E é tudo robô. Não, cara, É tudo e eu vou robô te hoje. dizer, por exemplo, eu hoje faço um trabalho nos meus negócios eu costumo ser o CMO, né? Eu cuido do marketing da parte comercial, né? A gente tem lá o cemitério que é do meu pai, o plano funeral, são 6 funerárias, a gente tem a minha imobiliária e o Empreenda. E eu faço essa parte de gestão de marketing. Hoje, por exemplo, dentro da minha central de vendas digital do plano, que hoje a gente está trabalhando para ser o principal canal de vendas, Uhum. cara, o trabalho que eu faço hoje, eu ia precisar ter 2, 3 pessoas. Eu tenho uma com Sim. tecnologia, Sim. entendeu? Então, tipo, isso é uma coisa natural. E, cara, pelo sim, pelo não, né? Tipo, pelo lado bom e lado ruim, né? Mas como a falta mão de obra, eu vejo como um lado positivo isso. E quem se capacitar sempre vai ter um espaço no mercado de trabalho. Justamente, falasse muito bem. O se capacitar delega de muito esforço da pessoa, sacrifícios. Mas deixa eu só retomar a cronologia. Vocês, em 2009, viraram embaixadores. E ali a vida pivotou para isso e até hoje é Aí- isso. E até Até hoje hoje. é isso. E o que nós fizemos? E Nós nós fizemos mantemos um grupo de clientes É. que essas pessoas Mas me hoje tu é aguardam. funcionário da Census. Eu Da- sou. da- prestador de não, serviço. Prestador de serviço da Petenon. Hoje eu sou da Que essa da Nestlé Petenon, que comprou. Que Essa não é a Nestlé que Petenon- comprou. A Petenon comprou o tem, Senso. tem 152 marcas, sendo 9 iguais Vocês a são Census. embaixadores da marca a nível Brasil e fazem nível a parte de Brasil, divulgação, Não, internacional treinamento. já. Agora internacional Porque a gente já. vai para desde 2017 a gente faz turnês na Europa. Internacionais. Fica 3 meses lá fazendo. Nós somos falando dos uma atração para o público internacional. É. Aí o peso do fardo da profissão. Eu desenvolvo técnicas Sim. que fazem o europeu se surpreender. Que massa, cara. E é São técnicas difícil isso. rápidas. Te explico são o que eu técnicas- quero te dizer. O que você levaria para fora do Brasil que um europeu diria: uau, parabéns, muito E é bem. difícil porque a novidade vem de lá, geralmente. Isso. Então tu imagina que eu tenho que pegar, estar muito atualizado no que se fala moda,
muito atualizado do desejo do profissional, por isso que eu não posso deixar da ponta. Por isso que eu sempre volto Mas a casa. vocês ainda acham tempo para atender? Temos que achar. Nós temos clientes que achar. hoje, temos alguns clientes que são extraordinários, O que acontece? que manda buscar, que Sim, tem aeronave própria, sim. que tem helicóptero. A Então, gente- às vezes, a gente vai para Curitiba, vai para Mendonça. Qual foi o vai lugar pra- mais louco assim que vocês já cortaram o cabelo? No lugar mais louco que a gente... Mais diferente, assim. mais diferente? Foi em Camden Town, Londres. Não, é, A lá, cidade lá, YMCA House. lá Porque era lá, louco. quando o punk saiu de lá, então lá quando você vê uma coisa louca, existe outra coisa mais louca. Então passa um louco com a cabeça raspada e vidro colado. Tu pensa, meu, que loucura. Aí daqui a pouco passa outro que ele botou uma demais. coleção de piercing na pele, no lado do cabelo, assim. É demais, É. muito diferente. Então- a Amy House era mais normalzinha. Hoje a gente Aquele vê que cabelinho ela mais era, alto era mais ela era normalzinho. normal. Então Camden Town, quando nós fomos da normal, Londres... normal não era, né? Sim, porque quando eu fui ter aula lá... Normal, Não, mais ou menos. Fizesse eu me lembrar uma coisa muito interessante. Lá, na academia, o professor, o instrutor, o maestro, né, Fabrício Palmieri, disse a Cello, corte a franja do início do crescimento do cabelo. E a modelo, linda, um cabelo inteiro, e o Cello pensou, meu Deus. Ia cortar aqui? Aham. Nessa aqui... Aonde vai fazer nasce o assim. cabelo? De lado. Era de lado. O início da tesoura começava início aqui. aqui. Aí sabe o que o Cello fez? Aí- Cortou aqui Não, e aí bateu foto. aí eu puxei Cortou a foto. aqui e bateu foto. Aí chegou e disse assim: você quer que eu chame outro profissional se você não consegue fazer? Porque se eu postasse aquele cabelo, os clientes iam falar assim, você não vai fazer isso na minha cabeça, né? Ele estava ensinando uma coisa de lá que no Brasil não cabe. Não cabe aqui. Então não Entendi. daria. Tu tinha que fazer, sabendo assim, tô aprendendo, muito bom, nunca vou fazer na vida. Mas muito acabei bem. fazendo. Aí cortou Eu do acabei crescimento. fazendo E a aqui. modelo assim, ó, intacta, sem mudar a expressão. Porque lá eles estão tão Eles estão acostumados acostumados, com cabelo... um louco que não importa se aquilo ali é Isso é Camden Town. Camden Town. Aí o que que aconteceu? Aí Cello, uns 7, 8 anos depois, chega no salão, uma cliente para fazer unha, Com dread e é de dread e, com uma franja franjinha de emo. lado. É, Uma franja aqui não embaixo. combinava. O uma dread não combinava com o emo. Aí o Cello disse assim, olha, você devia fazer uma franja muito exótica, que parte do nascimento do cabelo. E vem de lado e termina assim. Aí ela assim, ó, você acha mesmo que ia ficar? Cello disse, acho. E até hoje ela só faz a franja com Sim. Cello. Porque não tem cabeleireiro que faz isso. Não, é difícil. Porque tem que ter muita coragem. É porque o que eu Não, tô te falando é coragem muito técnica exótico. também, porque se tu E faz assim, técnica. ela Tá, pode e qual arrepiar, foi a né? história mais maluca, assim, de alguém que chamou vocês e tal? É que tu não tens noção do que eu já vivi nessa Tem terra. muita coisa. tem Ministrando o Ah, curso. mas diz uma. Eu vou dizer uma do Rio Grande do Sul, uma rapidinha. 60 alunos numa sala de um hotel. O prefeito, Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul, o prefeito decide Oktoberfest. trocar os postes Lá tem. da rua naquele domingo. Eu não tinha energia elétrica. Eu não tinha projetor. Eu não tinha microfone. Eu não tinha luz dentro da sala. E agora? Como faz? Eu peguei, e a distribuidora Não tinha nem nervosa, lavatório tremia assim, ó. quente. Eu disse pra ela, o show não pode parar. Todos os integrantes pegam a cadeira, vão pra rua, vamos pro jardim. Eu ministrei o curso no gogó, em cima de uma mesa de jardim, com a plateia sentada numa cadeira. A gente não para. O Porque show não o pode show, parar. nós temos um ditado, o show não pode parar. E assim, muita coisa aconteceu. No Rio de Janeiro, estava lá ministrando a turma, a equipe que estava fazendo o cabelo chega para mim, Marcos, está acontecendo uma coisa com a nossa modelo. Eu digo, por quê? Ela está discutindo com alguém no telefone. Aí eu cheguei para a modelo, disse, está tudo bem? Aí ela olhou para mim, sim, baixou a cabeça e continuou no telefone. Aí, daqui a pouco, entra um homem na sala, pega a mulher pelo braço e leva E embora. leva. Ela, cheia de alumínio com descolorante na cabeça. Aí eu olhei para a equipe e eu disse assim, vocês aprenderam como monta, né? Como faz, né? Aqui, ó, olha no meu celular, tá o resultado. Aí quando eu conto essa história, todo mundo pergunta, mas Marcos, caiu o cabelo? Não sei. E Não ela foi? não pediu ajuda nada de ver É seu um marido. produto de grau 2 que tem periculosidade. Tem. Quando atinge 2 horas e meia de ação, ele rompe o cabelo. Rompe. Então, se ela teve noção... Então, assim, são coisas que Que eu... loucura, cara. Loucura que acontece, que tu não pode... Já teve em Juiz de Fora também, o Marcos, eu de religião, minha família é adventista. E eu já vi muitas coisas, né?
E o Marcos não, o Marcos é católico, de religião, né? Não viu muita coisa assim diferente. E uma mulher, Uma modelo, uma modelo levantou do lavatório, botou a baixou a mãozinha cabeça, pra virou pra trás, trás e começou a começou a falar falar grosso com outra voz. E todo mundo se afastou. Aí eu disse, o que tá acontecendo aqui? Aí eu peguei ela, peguei ela, botei na E eu cadeira, assustado, olhando. tranquei a cabeça no meio das minhas pernas e comecei a secar o cabelo. E todo mundo me olhando assim, ó, chocado. E eu digo, é normal, eles ficam emocionados quando... Aí, daqui a pouco, a mulher começou a chorar e perguntou pra todo mundo o que aconteceu. Ela não lembrava. Sim. E todo mundo olhando pra mim assim, ó. Satanás ali. Até isso eu já vi. Eu já enfrentei coisa que tu não tem noção. Até o demônio. Então, assim, sabe? Acabar a água, não ter água para lavar o cabelo, É. como se vira, tal. Acabar a luz, acabar. Tipo assim, eu já estou com. Sempre tenho o plano B, C, D, E e A F. gente já tá muito E hoje, Entendeu? hoje a experiente, né? empresa de vocês tem uma empresa Sim, é. de Sim. representação, de... Hoje Hoje, Marcos e Marcos Cello e Cello é é uma uma marca, dupla, né? é uma marca que nós ministramos. Hoje nós trabalhamos com a parte administrativa, administração, por exemplo, nós fomos nacional e para internacional. a BES agora, que foi da Febratex, Isso, também eles nos como contrataram Marcos e como Cello âncora. mesmo, como âncora. Aonde isso? A BES, A nós BES, tivemos no pavilhão da Dia Oktoberfest, 3 e 4 de 3 e agosto. 4 de agosto, nós tivemos uma feira, que foi uma de- feira da beleza. da beleza. Então Ah, nós que legal. éramos uma das âncoras, né? Sim. A dupla era uma das âncoras. E Por quê? hoje- Porque tem muito profissional. Hoje, meus 120 mil seguidores na minha... Sim, não é sim. consumidor final, é cabeleireiro. É, É só cabeleireiro. e nós temos muito, somos contratados também pelas empresas nacionais para prestar consultoria, Sim, para Por dizer exemplo, que produto agora. novo que eles podem lançar, sim, qual é a cor da moda. sim. Tem, Por nós, exemplo, agora eu ajustei a Impactos, é uma empresa de São José do Rio Preto. Ela quis agora, depois de 10 anos de empresa, ter a família de coloração dela. Perfeito? Então eles contrataram uma terceirizadora que faz a coloração, que já tem experiência, e mandaram para nós. Para quê? as Para nós amostras. ajustarmos a fórmula até lançar. Porque depois que lança, não tem como voltar atrás. Claro. Né? Então ela vindo Se para não mim. cair no gosto do povo... Isso. E quando se fala gosto no povo, o que que é? Sensorial Eu faço laudo de envelhecimento de cosmético. também. O que que é isso? Eu digo para o químico, porque ele sabe construir, mas ele não sabe o que acontece na ponta. Então eu pego a coloração, eu faço 14 laudos dessa coloração, dizendo que ela conseguiu manter a cor firme no cabelo na 21ª lavação, ela desbotou, começou a dar desbote. Sim. Quando alguém reclama para quem está vendendo alguma coisa, esta empresa já tem o laudo de tudo que foi testado. E quem faz esses testes sou eu. E quem vai dizer para o químico, olha, aumenta o Eumungin, aumenta o espessante, aumenta o alcalinizante, a tua essência está desandando o produto, na hora do invase, invasou com oxigênio, está estragando as primeiras gramas que saem do produto. É tanta informação técnica conjugada que faz com que eu auxilie a fábrica a fazer o produto mais perfeito que fica. Às vezes Então- são coisas simples, por exemplo, uma embalagem que a mulher não consegue pegar, a maioria é cabeleireira. Nós temos aí, eu acho que no Brasil, 30% de De cabeleireiros. masculino, é menos E a até. maioria é mulher. É mulher. Então, como é que você vai fazer uma embalagem tão grande que ela não consiga pegar? Justo. Ela vai ter que pegar com as duas mãos? Ou o tubo é muito duro para poder apertar, para ela apertar com a mão? Detalhes, né? Então são coisas que tudo tem que ser pensado, né? Sim. Aroma, o que Cara, atrai basicamente, mais. assim, eu enxergo que vocês se tornaram uma espécie de consultores barra treinadores. Isso. A gente está tanto dentro da fábrica, Mas vocês não atuam vendendo, né? Não, a gente não. não vende. tanto que quando eu chego num lugar, quanto custa? Eu digo, eu não sei te dizer, porque se eu te falar o valor do estado de Santa Catarina, Blumenau, e eu estou no Acre, em Rio Branco, É outro é valor. outro imposto. CMS, tá? É. Então eu não posso dizer E o valor de um transporte produto. também, Mesmo né? que eu saiba o valor de um produto, eu não ia decorar o valor de tudo que é vendido no Brasil, exemplo, de todos os estados. A gente só não conhece Roraima Isso, que a gente Piauí, ainda não foi. e Maranhão. São só esses três. Três. O resto Acre eu já Brasil fui 15 vezes. Não, o Brasil Macapá, inteiro.
também Brasil umas inteiro. 15 vezes. É. A gente conhece muito das culturas, né? Muito. Em Portugal, eu fiz 3 meses de trabalho para Portugal. Eu fui do Algarve até ultrapassar, chegando em Vigo, na Espanha. É. Eu fiz toda Portugal. Conheço Norte ao Só Portugal. os cabeleireiros. Tudo pra cabeleireiro. 3 E tudo meses. porque tu falou na cara de um italiano que a marca dele não... Que não estava pronta para o Brasil. Foi. Eu Aí- tiro o extrato assim. Tava no momento Cara, certo. é ter o conhecimento e a capacidade e a ousadia. É, Ah, sim. é. A Justo. ousadia de... Justo. Agora, por exemplo, o que foi essa atualização para poder vir com uma nova marca, também. Por falta de pessoas, por- a empresa que comprou o Census, porque Census foi construída em 2002, ok? Eu entro nela em 2009. E todo ano, desde 2009, eu vou à fábrica para fazer atualização Fazer do que atualização. vai ser lançado. Porque quando eu saio a campo, eu tenho que já dizer as novidades que virão, porque as novidades virão antes da minha volta naquele país. Então eu já conto a novidade. Então eu vou à fábrica e a minha primeira, então assim, o meu primeiro desembarque é Itália, volto a Portugal ministro, vou à Espanha, faço todos os 17 distribuidores da Espanha, aí depois aí vou para vários Aí lugares, quando como a foi a gente Ilhas volta, Canárias. a gente faz América Latina. Aí Aí faço faz Chile, Equador, É o ano inteiro Honduras, viajando. o ano todo. Mas em outubro sempre Aí o Blumenau. bom, Não, aí o que que a gente faz? Aí o que a gente faz? como não existe não, lembra que, né? Então, no mês de outubro, eu coloco 3 vezes o valor. Se eu tiver que sair, Sim, e a gente poderia estar hoje morando em qualquer lugar do Brasil. sim. Mas eu escolhi Blumenau não por ser daqui, não por ter minhas netas também, que já estão aqui, mas Blumenau é um lugar muito bom de eu se gosto viver. muito de voltar a Blumenau. Então, assim, por eu voltar a Blumenau, então eu mantenho esse grupo de clientes muito seleto, muito pequeno, a todo esse tempo. E quando eu saio para turnê de 3 meses, eles me aguardam. Aguarda. E quando eles precisam de alguma coisa, eu tenho alguém treinado hoje para dar esse suporte para mim. É. Para trabalhos simples, né? Como tu conheces a Morielle, uma conhecida Sim, nossa, ninguém retoca aquele cabelo É. 3 cores se não for eu. Mancharia Porque tudo. mancharia tudo. Então, É. assim, são coisas particulares que eu tenho ainda, laços agarrados a mim, que me aguardam. São pessoas que É. entendem meu ir, por exemplo. É que nem eu, por exemplo, eu corto o cabelo com o Faco, vocês devem conhecer o Eu Faco. trabalhei com faco. Sim, Eu aham. corto o cabelo com o Muito Faco bom. há 20 e poucos Ele me Sim. ensinou a anos. girar tesoura. É? Sei, é. Sim, Eu sim. corto o cabelo com faca desde os meus... Eu tô com 34, cara, acho que com 12. Ok. Ó, Então é muito Sim. tempo. E eu não é um troco ótimo cabeleireiro. profissional. Sim. Sim, sim. Uma época ele sumiu, que ele Sumiu. tinha saído. Saiu do shopping, daí sumiu, né? É, Aí aí... sofreu um acidente de moto, né? É. Aí ele tava no Tats, agora ele abriu um em casa. Isso. Ó. Eu tenho em casa. Então, assim, o que que acontece também por causa assim, por que que hoje é difícil fazer um grupo tão grande? Porque a pessoa observa que ela pode estar só. Às vezes é mais fácil porque as pessoas às vezes também estão difíceis de conviver com outras pessoas. A gente observa disso por causa de outros empreendedores que eu converso, que falaram que em um ano contrataram 60 pessoas na faixa etária de 20 a 30 anos. Das 60 pessoas ficou só 15. Por quê? Porque não querem trabalhar sábado e domingo, porque não sabem, Foda. uma série de situações, e então acontece. Daqui a pouco vai ter robô cortando cabelo. Eu acho que É. existe algumas artes, algumas Não, claro áreas que não. que vai ser um pouco difícil. É Entendeu? um trabalho pode. artesanal, assim, né? Ainda é Tem bem artesanal. E tem um tom artístico Sim, no negócio. né? correto. Deixa eu agradecer os patrocinadores rapidinho Vai, pra vai, gente ir pra Pedro, vai finalizar. lá. Arte Pro Comunicação Visual, você já conhece, não custa lembrar, letras, caixas, totens, adesivos, luminosos, envelopamento de foto. Nosso patrocinador master fica aqui na BR-470 em Blumenau, venha conhecer a Arte Pro. A Sicredi é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil, ela está presente em todo o território nacional, são mais de 9 milhões de associados e quase 3 mil agências. Abra sua conta no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Fernando Construções é sua casa de alto padrão no Vale Europeu. Obra não precisa ser sinônimo de dor de cabeça e do terreno a chave na mão. A Fernando Construções é a melhor solução. Ponsone Espaço, que conecta no mercado há 35 anos com lojas em Blumenau e Rio do Sul, tem foco em proporcionar conforto e economia para os seus clientes, trabalhando com móveis modulares, projetos especiais. Você com certeza vai se surpreender com o que a Ponsone pode fazer pelo seu negócio, seja no seu home office, no seu escritório. Siga as redes sociais da Ponsone. Quer sentar nessa mesa? Entre em contato com o nosso time, faça contato ali, faça seu cadastro. Quem sabe você vai poder estar aqui contando a sua história no Empreender, podcast de empreendedorismo e negócios que mais cresce no estado de Santa Catarina
e no Brasil. Jovem Pan Blumenau 88.7, Conecte Assessoria Imobiliária, sua imobiliária na primeira região litoral de Santa Catarina, e Restaurante Dona Ana. São os nossos apoiadores e patrocinadores. No empreendec.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Tamaturgo e estou aqui com o Marcos Itiello, contando essa história magnífica aí do setor da beleza, o desenvolvimento, né, da profissão deles. Acabaram se tornando embaixadores aí, uma história magnífica. Então compartilha esse vídeo aí, com certeza vale a pena. Rapaz, meninos, vamos partir para a finaleira. É muito assunto, né? Mas assim, cara, primeiro de tudo eu quero parabenizar, né? E dizer, cara, que sensacional. A gente conhece vocês como cabeleireiros e tal, mas entender, porque assim, é muito nichado, é um segmento, né? Sei. Mas vocês hoje são realmente, né, se tornaram Um se encaminham para essa referência, né? Sim. Primeiro de tudo, saber o que vocês acham disso aqui, do podcast, do Empreender, de poder ouvir empresários. O que vocês acham dessa conexão? Eu acho muito bom, por causa que assim, ó, vamos supor assim, São ó, um experiências, resumo, né? um Igual o resumo, comandante lá do... sim, um resumo de tudo, né, do que foi a nossa entrevista e tudo, né, é mostrar, estar pronto, estar preparado, acreditar em si, se valorizar, porque você ser um profissional, você será cobrado, né? Então também não é só chegar até aqui sem ter entregue. Não, a gente entregou e continua entregando resultados, Sim. porque todos nós somos Poder números. expor isso é legal, né, cara? Poder expor isso, porque tem muitas pessoas que às vezes até conhecem, mas não conhecem a história. Ou não sabe como foi, ou não sabe o porquê, né? O porquê saiu, o porquê foi, o porquê. Então, tudo isso é passar a olhar com outro. de contatos, né? Isso é uma coisa que realmente faz Justo. muita diferença. Justo porque também né? tem isso que a gente estava comentando no começo, né? Que a gente encontra pessoas que sabem quem nós somos, mas não nos conhecem direito. E às vezes faz um pré-julgamento, assim, são nariz empinado, ou não sei o A quê. gente faz amizade com todo mundo. Acontece. Com todo mundo. Eu já sofri isso também. Acontece isso. Então, assim, ó, todo mundo tem um pré-julgamento, quer ver? Quando eu viajo para dar curso, a pessoa olha no meu Instagram, e quando eu chego, a pessoa diz assim, ó, nossa, você é pequeno. Eu imaginava que você era alto. Aí eu já respondo, se Deus tivesse dado, além de tudo, altura, eu tava em Milão desfilando. Loiro, de olho azul, alto. Ai, pra que eu ia ser cabeleireiro? Então, assim, ó, então Deus soube o que fez, né? Então eu acho que cada coisa Legal. tem esse conceito, não perder o foco, né? Vamos, pra gente fechar, né, a pergunta que eu faço é, aonde estarão o Marcos e Itiello daqui 5 anos? Para que daqui 5 anos vocês possam ver essa entrevista. Olha, isso é Uau. muito interessante, sabe? Porque assim, ó, a cada ano que acontece, é muito comum nós recebemos propostas Sim. para não voltar, Não voltar. né? Por exemplo, nosso técnico internacional, se eu me tornar um dia técnico mundial, para saber que existe uma escala acima da minha, eu tenho que falar em média de 8 a 9 idiomas, e eu não retorno a casa porque eu atenderei 84 países. Então, assim, Marcos, tu deseja isso? Vamos só responder. Há 5 anos atrás eu desejava. Hoje eu vejo que é um fardo, porque eu conheço essas pessoas. Eu conheço quem são. E eu vejo que É pesado. é um fardo pesado. Mas Mas tem justamente alguma isso. coisa do futuro, assim, que vocês imaginam que poderia deixar registrado pra gente olhar lá na frente e pensar, deu ou não deu? Assim, um dia a idade chegará, eu não conseguirei viajar tanto quanto como a viajo gente faz, hoje. Então eu imagino escolher um lugar do Brasil, que eu já imagino onde é que eu já estou, né? De olho, enfim, Namorando. para descansar, porque eu gosto de calor o ano inteiro, então eu voltarei a Blumenau, talvez para o Oktoberfest. E minha neta, como é prometida de ser a rainha da Mas Oktoberfest, um salão nunca mais. vai chegar um momento que eu observo que É porque hoje em dia a gente consegue, tanto hoje nós atendemos na Rua Joinville, né? No Elegance Beauty Salon, mas nossa agenda não é aberta porque realmente a gente não tem Não. muito tempo. eu não consigo E atender esses cliente clientes novo. que nós temos são clientes muito amigos. E geralmente, mesmo sem o espaço físico, a gente conseguiria atender eles ou em casa Em qualquer ou lugar. em qualquer lugar. É. Então, Eu já nós... tive cliente que foi atrás de mim em Portugal pra É, fazer cabelo. não- Eu estava lá. Ela não- saiu daqui de Blumenau Sim, para me encontrar lá sim. para fazer o cabelo. que a gente ia ficar 3 meses e ela não... Que clientaço, né, cara? Nós Tem temos... disso. E nós temos pessoas normais também. Também. Sim. É que acontece, fica aquela imagem de quem estava com a gente no começo, que a gente nunca vai abandonar, e existe Sim. aquele que cresceu Sim. também. E existe aquele que só conosco conseguiu X resultado. É. Às vezes com toque, às vezes com
várias coisas, né, Cello? Pode É. ter, porque a gente trabalha com muita coisa hoje no segmento. Eu trabalho com Sim. exossomos coreano, eu faço multiplicação Mas de a cabelo. aposentadoria tá longe ainda. Eu longe. vejo porque a gente. Eu vou te explicar Tá uma longe. coisa. A gente não larga A um gente osso para gosta- pegar outro. A gente só pega um novo osso. Então É. a gente já tá com tantos ossinhos que vai ser difícil soltar todos, entendeu? A gente Cara, gosta do que faz. Eu quero parabéns. E isso é o mais importante. Esse é o mais É. importante. É. A gente sente que a energia é boa, né, cara? É. Ah, e sim. o tempo voa, já tá 1h e Sim. 20 aí, né, diretor? Mais ou menos. Por exemplo, essa coisa de viajar. A gente só pode dar curso no domingo e na segunda e às vezes na terça. Quarta, quinta, sexta e sábado, a gente fica passeando. Coisa linda. E né, eles não tem como a gente voltar para o Brasil para depois voltar para lá, então Não. é tudo coberto por eles. É. Então, Então vale muito a pena. vale muito a pena. É realmente um trabalho dos Uma sonhos. ótima profissão. É. Não, e a gente sente que a energia é boa e que vocês estão no caminho com entusiasmo. Eu queria Sim. parabenizar, agradecer vocês por compartilhar a história, né? Obrigado. E deixar esse registro aqui, né? Quem sabe Ah, daqui a sim. alguns anos a gente poder revisitar esse material Sim, e se surpreender sim. com o que se desdobrou no futuro, né? Sim, legal. sim, claro. Marcos, parabéns, cara. Valeu, obrigado, viu? Obrigado a Cello. todos que nos ouvem. Thiago. Thiago. É isso aí, nasceu, Cello. É isso aí. Tá com a gente até agora, se inscreve no canal, compartilha. Cara, uma história sensacional, me abriu a mente para um mercado completamente diferente do que eu tô habituado, né? Uma oportunidade, uma profissão até diferente, né? Que é uma profissão aí da indústria, que conecta com os distribuidores, muito legal, do Marcos e Cello aqui, né? Além da história toda, então compartilha esse vídeo no empreendasc.com.br, você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo e esse foi mais um EmpreendeCast para vocês. Valeu! Valeu. Valeu, muito obrigado.